Irmão, vamos ler alguns versículos que se encontram na palavra de Deus, no livro do evangelista João, no capítulo 1 de João. Os primeiros 12, 13, 14 versículos. Uma leitura um pouco extensa, mas vale a pena ouvir. Diz assim: o título o epígrafe é O Verbo se fez carne. Verbo, palavra, ação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vive ao mundo. Que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. O mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Depois de lermos 13 versículos, vamos nos determos um pouco no versículo 12, que diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí nós conversamos com umas pessoas, talvez menos desavisadas, sem nenhum conhecimento bíblico, apenas em cima de achismo, de que alguns líderes até pregam, que todos são filhos de Deus. Se eu falar em algum lugar em público que todos não são filhos de Deus, com certeza seria até apedrejados. Mas a verdade é que não são. Há uma expressão que Jesus afirma claramente, que o filho fica para sempre na casa do Pai. E aqui Jesus explica quem são os filhos. Vamos entender. Todos os seres criados na face da terra, de todos os reinos, animal, vegetal e mineral, dos 3 reinos, animal, vegetal e mineral, de todos esses reinos, todas essas coisas são criaturas de Deus. Tudo isso é criatura de Deus, não filho. A Bíblia diz que filhos de Deus são aqueles que conhecem Jesus e decidem obedecê-lo, decidem segui-lo, decidem ser seu discípulo. Quando você decide ser discípulo de Jesus, você passa a ser chamado filho de Deus. Jesus os adota. Então, eu só sou filho de Deus
se eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Mas a tantos quanto receberam, deu-lhe o poder de seres feitos filhos de Deus. Quem receber a Jesus, quem decidir caminhar com Jesus. Deixa eu te falar algumas coisas. É fácil caminhar com Jesus? É óbvio que não. É fácil você deixar as coisas mudando para trilhar o caminho da verdade? É lógico que não. O próprio Jesus disse que o caminho que leva à perdição, ele é largo e espaçoso, e muitos são os que entram por ele. Mas as portas, o caminho que leva ao céu, ele é estreito, ele é espinhoso. E Jesus diz que são poucos os que caminham por ele. Quando Jesus diz poucos, Jesus não se engana. É por isso que quem são as pessoas que se tornam por adoção filho de Deus? Aquelas pessoas que conseguem abandonar essa vida de mentira, de engano, de prostituição. Essa vida de negação a si mesmo. Eu posso negar a todas as pessoas, mas a parte mais difícil é o que Jesus disse: negar a si mesmo. Cada um negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a mim mesmo é deixar de fazer muitas coisas que é até agradável aos meus olhos, é confortável, é prazeroso. Se eu falar para você que o pecado não é prazeroso, eu estou mentindo. Se o pecado não fosse prazeroso, as pessoas não queriam pecar. Mas é prazeroso. O problema são as consequências que ele traz. Então, os filhos de Deus são aquelas pessoas que, em detrimento a algo muito maior, que é caminhar com Cristo, abandona toda essa vida. É fácil? Não. Mas é necessário. Se quisermos caminhar com Cristo, temos que virar as costas para muitas coisas. Temos que renunciar a nós mesmos, que é a parte mais difícil. Renunciar a alguém é fácil, mas renunciar a Cristo, ou renunciar a si mesmo, é o maior dos sacrifícios. Então, quem são os filhos de Deus? São aqueles que abandonaram este mundo e as suas concupiscências. São aqueles que abandonaram as festas, as orgias, a sexualidade de tantas hoje tornou-se banal. Então, caminhar com Cristo é muito mais do que isso. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome. Quem são os filhos de Deus? As pessoas que creem no nome de Jesus. Mas alto lá, deixa eu fazer uma separação. Quando falamos crer em Cristo Jesus, nós não estamos falando numa crença popular, crer que Deus existe, crer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Não. Quando falamos crer que Deus existe, é quando nós compreendemos o plano salvífico de Cristo, é quando nós aceitamos a Ele, é quando nós nos entregamos a Ele de corpo e alma e espírito e deixamos que Ele venha dominar a nossa vida. Lembra que uma das coisas que tem lá no Pai Nosso é: venha a nós o teu reino. Pouca gente atenta para essa expressão. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Reino quer dizer domínio. Reino é domínio. Vamos dar um exemplo. Eu moro numa cidade que foi emancipada em 4 de abril de 1962 pela Lei 1652 de 4 de abril daquele ano, que foi assinada pelo general Juraci Montenegro Magalhães. Agora, há uma PEC, uma PEC que quer
que cidades menos de 5 mil habitantes, ela deixa de existir e passa a ser incorporada a outra cidade. Isso significa que nós aqui, Dom Macedo Costa, Bahia, que no último censo, dados oficiais do IBGE, temos apenas, pelo último censo, 3.874, com estimativa para 4 mil e pouco, mas estimativa você não conta, o que conta é dado oficial, só vamos saber agora, no ano que vem, quanto é que nós temos mesmo. Deixa de existir, deixa de ter domínio. Essa cidade deixa de ter domínio e passaria provavelmente a sua cidade de origem. Qual seria a sua cidade de origem? A cidade de origem aqui seria São Felipe. Então ela pediria a administração, seria administrado por São Felipe. Então Dom Macedo não tinha opinião própria mais. Ela dependeria da cidade de origem. É isso que acontece quando você aceita Cristo. Você é emancipado. Você diz, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso todas as coisas. Mas quando você aceita Cristo, você vê que você não pode nada. Que a Bíblia diz, não cai uma folha sem a permissão de Deus. Que se você quiser ser próspero espiritualmente, se você quiser crescer, se você quiser ser alguém na vida, você precisa deixar Jesus dirigir a sua vida. Você precisa seguir as orientações do seu superior, que é Jesus. Porque ele diz, venha a nós o teu reino. Isso é, venha a nós o teu domínio. E se Jesus domina até mim, logo eu não tenho vontade própria. Eu preciso seguir na risca o que ele nos orienta. Então, quem são os filhos de Deus? São aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quem crê no seu nome. Está escrito no livro de João, no capítulo 1, versículo 12. Aqueles que crêem no seu nome. Essa é a verdade. Os filhos de Deus são esses. As outras pessoas são apenas criaturas. É a Bíblia que diz. E contra a Bíblia, contra fatos, argumentos cairão por terra.